Amados irmãos, estamos iniciando o nosso estudo da nossa apostila para iniciantes. Queremos pedir ao nosso Deus que nos dê todas as condições necessárias para que o estudo seja proveitoso. A questão de hoje é a 67. Qual o papel de Satanás na existência humana, na existência do homem? Vamos fazer aqui uma leitura dos primeiros parágrafos e começarmos aqui uma interpretação. Entre os teólogos, Satanás é um elemento controverso. Muito já se discutiu a respeito de sua origem, papel e destino. Ele é a antiga serpente de que trata o Gênesis no capítulo 3, versículo 1. Pode-se dizer em rápidas palavras que o diabo é o contraponto da ordem. Para a ordem ser conhecida, deve haver uma desordem que lhe sirva de parâmetro. Não pode desfrutar dos benefícios da luz quem nunca experimentou a escuridão. Se alguém tivesse nascido na luz sem conhecer as trevas, a luz seria para ele trevas. É evidente que nenhum desses argumentos teria sentido se houvesse apenas uma passagem da alma pela existência material. A encarnação sucessiva, ou seja, o renascimento sucessivo das almas, é a chave para se entender a maravilhosa obra do Criador. Vamos parar aqui nesses 3 primeiros parágrafos. A questão da existência de Satanás já foi muito discutida pelos teólogos ao longo de toda a história da Igreja. Não houve, no período anterior a Cristo, um tipo de busca por se entender qual era o sentido da existência do diabo. Pouco se falou dele nos escritos do Antigo Testamento. Nós vemos aqui no Novo Testamento as novidades que o Espírito de Deus veio revelar ao homem. Dentre elas estava a figura desse Satanás, deste anjo que seria uma potestade do mal. Muito já se discutiu, há várias teorias a respeito do papel da sua origem, e o que mais se fala é que ele teria sido um querubim, um anjo, que se rebelou contra o Senhor. Então passou a fazer maldades na obra de Deus. Quando a gente olha nos escritos antigos, nós vemos que a figura de Satanás aparece em alguns lugares, mas sempre sob uma tutela e permissão do próprio Criador. Não parece haver nas Escrituras uma ideia de que o diabo ele seja inimigo de Deus e faça tudo aquilo que ele quer sem a permissão do Criador. As Escrituras, elas nos levam a entender que existe uma autoridade do Criador sobre esta estranha figura, este espírito que é gerador de muitos sofrimentos na história do homem. Isso parece lógico, porque muito esquisito seria se Deus tivesse perdido o controle da sua criação para um dos seus anjos. Nós sabemos que Deus é perfeito em todos os seus atributos. A perfeição é a característica plena do Criador. Não se pode imaginar que qualquer obra que ele faça pudesse ter qualquer tipo de defeito. E se ele tivesse gerado um anjo que se revoltasse contra ele, esse anjo, esta obra que Deus teria feito, ela seria defeituosa. Então Deus não seria Deus. Deus só pode ser colocado na condição do Deus Altíssimo se todas as coisas que ele fizer forem perfeitas. Mas nós não entendemos determinadas situações que acontecem à nossa volta
e que nós sabemos que já aconteceram na história do mundo. E parece estranho que Deus tenha permitido que essas coisas aconteçam. Guerras, injustiças e muitas coisas tristes que fazem parte da nossa história. Segue-se daí que Deus perdeu o controle da sua criação aqui nesse mundo? Com certeza, isso não deve ter acontecido. É mais provável que nós não tenhamos ainda um conhecimento suficiente para nós compreendermos as coisas que se passam na sua totalidade, inclusive essas coisas que se parecem grandes injustiças e tragédias. Temos afirmado aqui que a alma, na nossa concepção, ela é um ser que vive na eternidade e eternamente. Ela nasceu do próprio Criador e por isso ela é revestida de eternidade, assim que ela foi gerada. Mas quando ela desceu com o movimento criativo do universo, na época em que o universo foi criado, todas as almas se envolveram naquela grande confusão inicial da obra de Deus. E essas almas perderam, por assim dizer, o paraíso que elas tinham na época da sua criação. Mas isso já fazia parte dos propósitos de Deus, uma vez que o universo é a grande obra que Deus está aperfeiçoando. E as almas são os que moram no universo, são os moradores do universo, não só neste mundo, como também em outras casas do Pai, no dizer de Jesus. Há muitas moradas. Isso significa que há muitos outros mundos habitados no universo. E lá existem pessoas como nós, que são almas como nós. Não existe lá almas diferentes de nós. Pode ser que o mundo esteja um pouco mais adiantado, um pouco mais atrasado, mas não muito. As almas, elas são as mesmas em todos os lugares da criação de Deus, porque Deus é o mesmo. Então, as leis que regem a nossa vida, que regem a nossa conduta, que foram reveladas por Deus, são as mesmas leis do universo. Olhando por este ponto de vista, as coisas mudam de significado. Em vez da gente aparecer em determinado momento da nossa história como uma alma que foi criada do nada por Deus, por uma necessidade, porque surgiu um corpo, nós somos almas que nascemos constantemente para nós trabalharmos na grande obra de Deus, que é o mundo que Ele fez nesse lugar, assim como outros nascem, morrem, renascem em outros lugares para trabalharem também na grande obra de Deus. Olhando a existência da alma, que é a nossa existência pelo ponto de vista da eternidade e dos renascimentos que se sucedem, tudo muda de figura. Mas nós vemos um tempo bastante obscuro na história dessa humanidade, e certamente na história de todo o universo, em que tudo era muito bruto, tudo era muito primitivo, muito selvagem. E, com certeza, essa selvageria, essa brutalidade, ela se traduz por um espírito, né? São situações ali que se traduzem por um espírito de violência. O que é um espírito de violência? É uma energia que é criada à nossa volta pela existência física do homem. E essa energia parece que assume as características dos pensamentos das pessoas que alimentam esta energia. Quando nós vamos olhar a origem da alma, lá no Gênesis, quando o Senhor cria a alma, e ainda Adão e Eva não têm consciência de que eles existem, nós percebemos que lá no Éden já existe a serpente. Então, não pode ter sido um anjo que foi futuramente, no futuro, que teria decaído. E essa história do anjo caído está em Ezequiel. O rei de Tiro é tido como um querubim que havia decaído da sua condição de querubim. Então, os teólogos usam essa passagem para dizer que o diabo era um querubim que se revoltou contra Deus, que caiu no pecado, etc. Mas isso não tem nada a ver com o que aconteceu no Éden. E lá está bem escrito para nós, está bem escrito para todos lá que querem ver, que foi Deus que fez a serpente. Ela era uma das mais astutas alimárias que Deus havia criado. Nós podemos entender assim que este princípio já estava no Éden, ele pertence à criação.
E ele é uma obra de Deus. Então, se o mal é uma obra de Deus, se essa serpente é uma obra de Deus, com certeza ela tem que ter uma utilidade. E como é que nós podemos perceber a utilidade do mal? A criação, desde quando ela começou, ela funciona por um princípio de contrários. A alma não pode saber o que é certo, o que é bom, se ela não conhecer o mal. Se ela não tiver conhecimento daquilo que pode prejudicá-la. Naturalmente, no começo de todas as coisas, as almas se embrenham pelo caminho do mal, pelo caminho da selvageria, da brutalidade, porque elas ainda não conhecem, ainda estão mergulhadas na confusão da própria criação. E esta confusão é real. A alma não consegue avançar se não tiver sob a tutela de Deus. E como que acontece esse progresso? Será que o progresso acontece com as almas separadas da criação? Absolutamente. Na medida em que o ambiente onde nós vivemos, aqui falando da nossa terra agora, ela vai melhorando o seu ambiente material, também as almas vão melhorando. Embora haja muita selvageria aqui na nossa terra e lugares bem primitivos ainda no mundo, mas há um considerável progresso. E isso fez com que as almas também avançassem no caminho do progresso. As almas, elas já nascem prontas. Elas não precisam aprender, mas a sua experiência com a realidade é que precisa ser clareada pela luz de Deus para que a alma compreenda melhor o ambiente onde ela está vivendo. Se a alma é uma partícula do próprio Criador, e tudo parece que sim, como se fosse uma fagulha da luz divina, esses conceitos existem dentro do judaísmo, os judeus também pensam dessa maneira. Obrigatoriamente, uma partícula de Deus, ela precisa nascer perfeita. E Deus trata essa partícula dele com uma consciência individualizada, ele trata de maneira que cada um possa exercer um determinado papel na criação dele, através das vidas que vão se sucedendo na medida em que a alma vai participando da obra de Deus. Então nós só podemos entender a presença do diabo na criação, do mal, como um espírito necessário para que a alma possa aprender o caminho do bem, senão ela não tem condições de separar o que é errado do que é certo. E essa luta que a alma trava é a história da própria humanidade, se debatendo contra o mal, procurando fazer o bem, mas o homem, desconhecendo as coisas de Deus, ele sempre faz um bem relativo, ele não consegue chegar num ponto em que a humanidade possa ter estabilidade. Porque o bem, segundo o ponto de vista do homem, se fundamenta em doutrinas que são humanas. É claro que a palavra de Deus exerceu uma influência no pensamento ocidental e do Oriente Médio. Mas, no geral, é o bem segundo o pensamento de cada cultura. E não existe um alicerce para que a humanidade possa dizer isso aqui é o bem definitivo, porque é o alicerce do próprio Criador. E a palavra de Deus nos revela este alicerce, nos revela estas regras, as quais não mudarão. Porque não é uma regra de ciência. São regras de conduta da própria alma. A alma precisa andar nesses caminhos para que ela possa entender tudo o que se passa à volta dela. E todos os homens possam, pelo esforço próprio deles e sob a luz de Deus, construir uma civilização futura sem essas situações de injustiça, de guerra, de doenças, de pestilências, de contaminação que hoje nós estamos vendo acontecer no planeta. Deus está trabalhando para que este mal, que é um mal que a gente não vê, mas que é verdadeiro, possa ser tirado da terra definitivamente. E segundo os profetas, isso vai acontecer. Vai ser tirado da terra definitivamente. Esta energia ruim, este espírito que hoje está alimentando a mente das pessoas, em grande número, ele será desfeito por Deus. Há toda uma simbologia, diz que ele vai ser queimado e tal, num lago de fogo, etc. Mas ele vai ser desfeito para que o homem tenha, então, liberdade para poder avançar. Então, nós estamos no limiar de grandes mudanças que devem acontecer no planeta nos próximos anos. E essas mudanças, elas levarão o mundo para um estado de ordem, de paz. E não será uma coisa assim, no estalar de dedos, amanhã já vai mudar, vai ficar tudo bem. Não, nós vamos passar por uma crise muito grande, haverá um transtorno com morte de muitas pessoas em vários lugares do planeta. Mas esse tempo de dificuldades ele será superado.
E aqueles que permanecerem, né, juntamente com o povo de Deus, eles vão reconstruir aquilo que vai ser destruído pelo próprio homem, diga-se de passagem. Porque pode parecer que Deus vai castigar o mundo. Não, a ira de Deus, no simbolismo das Escrituras, significa esse espírito de maldade descontrolado que vai provocar uma grande destruição. Então, quando nós vemos, por exemplo, vou citar um exemplo, quando nós vemos os políticos se desentenderem num parlamento, nós estamos vendo ali a presença do diabo, ele que não deixa ter uma concórdia. Ele lança no coração das pessoas que cada um está certo. E aí eles ficam discutindo entre eles, tratando de interesses menores, enquanto os grandes interesses da nação vão ficando de lado. Um prejuízo grave à própria população. E há desentendimento em todos os lugares. Nós vemos a presença do diabo, do inimigo, em todos os lugares, hoje, em todas as nações, por causa da aproximação dos tempos de mudança, que a Escritura ela chama de fim do mundo. Mas não é o fim do planeta, é só o fim das coisas velhas, para que uma nova ordem de coisas ela possa ser estabelecida. Tá bem? É importante nós sabermos que o mundo funciona dessa maneira, por ação de contrários. Então, o mal ele será apenas uma lembrança para as almas que forem viver no futuro. Ele estará presente só na lembrança dos homens, mas não mais nas ações dos homens, porque o mundo se encherá do conhecimento do Senhor. Podemos dizer que o mal é o contraponto do bem. Se não existisse o mal, o que aconteceria com a criação? Simplesmente ela não teria sido criada, porque o bem supremo é o próprio Deus. Então, se o próprio Deus mantivesse a sua criação perfeita como ele, certamente não haveria criação e nem necessidade de criar, porque já que a perfeição foi atingida, o que é a criação? É um estado de mudança da própria natureza de Deus que gera a criação num estado de imperfeição e que é aperfeiçoado pelo próprio Criador até atingir o seu estado final, quando fecha o ciclo que nós chamamos de eternidade, que dura bilhões de anos. Então, temos que entender que nos primeiros tempos da criação, este elemento sempre está presente, como uma necessidade que as almas têm de saber o que é escuro e o que é claro, né? O que é o bem e o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. As almas vão se debatendo aí dentro desses parâmetros até que um dia elas atinjam um estado de perfeita liberdade. E quando que é o estado de perfeita liberdade? É quando ela recebe a comunhão com o próprio Deus, recebe de volta a sua eternidade perdida. Uma vez que ela encontrou a sua natureza eterna, ela não perde mais essa natureza, não volta mais para o caminho das trevas. Não é uma coisa tão complicada da gente entender. Isso chama-se, na linguagem evangélica, de ressurreição. A linguagem do evangelho é isso, é uma saída da morte para a vida, é saída das trevas para a luz, é saída do erro para o acerto, do pecado para a virtude. Tudo é uma coisa só. Então esses contrários precisam existir. Se eles não existirem, não tem como a alma existir. Então é uma bobagem as pessoas acreditarem que o Satanás era um anjo que se revoltou contra Deus. Se ele não tivesse se revoltado contra Deus, não tinha criação. Tudo ficaria no Éden, no seio de Deus, e Adão estaria lá com Eva até hoje, passeando pelo jardim, e nós não existiríamos com certeza. Tá bem? Isso falando numa linguagem bem simples. Pelo nascimento sucessivo das almas, pode-se interpretar racionalmente as promessas feitas por Deus aos antigos. Explica as próprias Escrituras como uma obra que conta o passado, o presente e o futuro do povo escolhido e também das nações. Ao admitir o trânsito das almas pela história em busca do seu despertar e credenciamento para encontrar sua eternidade, tudo assume um aspecto inteligente. Compreende-se dessa maneira a lógica de Deus e que ele não é o absurdo como alguns dogmas fazem parecer. Então, nós temos que ter cuidado, irmãos, nessa busca nossa pela verdade de Deus, para não nos deixarmos envolver pelos dogmas
que são muito comuns no meio dos cristãos. Alguns dogmas são ensinamentos, são conceitos aos quais você não tem necessidade de entender. Você acredita que é daquele jeito porque disseram que é. Vamos citar um dogma somente para o nosso esclarecimento. A virgindade da Maria, por exemplo, né, teria sido uma coisa simbólica ou é real? Para nós que buscamos entender as coisas das Escrituras, nós não aceitamos a virgindade da Maria do ponto de vista literal, como ele está escrito. Mas respeitamos, evidentemente, quem acredita nisso e quem faz disso o seu artigo de fé. Todos têm direito de crerem como quiserem. De maneira alguma queremos dizer que essas pessoas estão erradas. Mas queremos nos dar o direito de procurar um outro caminho de entendimento. Então, a virgindade da Maria você pode ter como um dos dogmas do cristianismo. A ressurreição da carne, que é um dogma comum ao cristianismo e ao judaísmo. Eles acreditam que um determinado dia o homem vai levantar do túmulo e a alma vai entrar nesse corpo e ele vai sofrer uma coisa miraculosa, lá um processo de transformação miraculoso, e o corpo será sublimado, etc., e vai viver num lugar eterno e não vai morrer nunca mais. Tudo isso nasceu pela falta de entendimento do que é a morte. Quem morre é o corpo. Absolutamente a alma não morre, ela continua existindo. Do outro lado, em estado de sofrimento, de alegria, de paz, de perturbação, conforme aquela alma viveu na terra. Até que ela possa ser trazida por Deus novamente para uma outra experiência de nascimento, de modo que ela possa continuar progredindo. Assim nós entendemos que todas as coisas estão no caminho certo, mesmo quem está cometendo grandes erros. Porque por meio desses erros e de suas consequências na vida e depois da morte, estas almas vão aprendendo que não pode ser naquele caminho. É a forma que a alma tem para aprender. E se ela não nascer outras vezes, como outros indivíduos, mas é a mesma alma, ela não tem como corrigir a sua conduta. Não há como isso. E nós teríamos, assim, que aceitar um inferno de existência eterna, como aceitam os cristãos, e que é outro dogma do cristianismo, para lançar essas almas que erraram lá e assim elas sofreriam eternamente. Não dá para entender, mas de modo algum, que os cristãos que entenderam tanto o amor que Jesus teve, né, por eles, e o grande perdão que Jesus deu a todos, como é que eles podem depois ficar no céu, se é que eles vão ficar no céu, e sabendo que existem muitos irmãos, às vezes até parentes deles, ou mães, pais, irmãos deles, fisicamente, falando agora da irmandade carnal, no inferno sofrendo eternamente. Como é que você pode ficar no paraíso sabendo que um parente seu, um irmão teu, um filho teu, uma filha sua, pode estar no inferno sofrendo eternamente? São coisas assim incompatíveis com o amor. Não bate muito bem isso. Essas coisas precisam ser mudadas. Não devemos mais continuar sustentando esses conceitos que, embora tivesse o seu papel numa época em que as almas eram infantis, agora já na modernidade, com um grande desenvolvimento científico, filosófico, é necessário mudar. Por que nós vamos continuar sustentando a ideia de que existe um inferno eterno, sendo que isso não é conforme a lógica da própria criação e nem a bondade e perfeição do nosso Deus? Jesus, ao tratar do perdão, disse que o homem deveria perdoar 70 vezes 7. Quer dizer, é um perdão sem fim. Como é que alguém que errou, pode ser que a pessoa erre até por falta de conhecimento, e os que não conhecem o Evangelho, como seriam lançados nas trevas exteriores e ali permanecesse eternamente? Que Deus injusto faria tais coisas? Não é possível. É preciso mudar esses conceitos, né? Então, dogmas como o inferno eterno, dogmas como a virgindade da Maria, a ressurreição da carne, todas essas coisas precisam ser modificadas em face da necessidade do povo de Deus compreender as coisas com mais clareza. Senão, nós vamos ser surpreendidos pela chegada do fim dos tempos. Os eventos serão tão violentos que toda a convicção do homem vai ser abalada. Inclusive a ciência vai ser abalada nesse tempo, segundo as Escrituras. E se nós vamos continuar pensando assim, em termos irracionais,
aonde a inteligência falta ao homem, o que vai acontecer com a gente quando vier esse tempo, né, de grandes mudanças, se nós não estivermos compreendendo estas coisas com a nossa inteligência? É um momento de mudar. Vamos refletir, vamos pensar, vamos questionar, vamos perguntar. Todas estas coisas precisam ser renovadas no íntimo do nosso coração. Bem, a alma em seu processo milenar de despertar para o Criador precisa desse contraponto, que é Satanás, sem o qual ela permaneceria eternamente no seio de Deus, deixando de tomar ciência da sua individualidade. Eu quero chamar a atenção dos irmãos lá para o episódio do Éden. Quando é descrito o Éden ali, é criado o homem, é criada a mulher, e o que eles podem e o que eles não podem fazer, havia ali a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus disse, dessa árvore não comerás. E o Adão e a Eva, eles andavam nus lá no paraíso, e eles não se envergonhavam, porque eles não sabiam que estavam nus. Depois que eles comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles então percebem que estão nus. É quando a alma se separa do seio de Deus. Então, quando ela se separa do seio de Deus, ela é expulsa no sentido de que nasceu como uma criança que sai do útero, né? Nós temos lá o termo que o Adão foi enviado para lavrar a terra, e depois um termo que diz que ele foi expulso do Éden. Mas não se trata de uma expulsão por causa de uma coisa errada que ele fez. É como se ele nascesse como uma criança que sai do útero da sua mãe. O útero expulsa aquela criança, mas não para sofrer, mas para a glória de uma vida plena. Então, fazendo essas comparações, nós entendemos que essa saída que o Adão e a Eva teve do paraíso é para a glória. Tanto que Deus deixa ali entender que há uma expectativa de que o homem coma da árvore da vida, para que ele possa viver eternamente. Há essa expectativa. É um pouco diferente das traduções aí que nós encontramos nas Bíblias cristãs, que leva o homem para, como se ele tivesse feito uma coisa muito errada, e que Deus ficou muito bravo com ele, e como castigo expulsou ele do paraíso. Isso não é verdade, né? A tradução mesmo mais perto do sentido da letra, na sua língua pátria, que foi feita as revelações, é um pouco diferente. O sentido é um outro sentido. Então, é claro que Adão teria que comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão não haveria criação, simplesmente isso. Não haveria humanidade. A humanidade não seria criada no seio de Deus. Teria que ser criada na terra, como ela foi realmente criada. E se Adão fizesse uma coisa errada, seria mais uma prova de que Deus não é Deus. Porque ele fez um homem que cometeu um desatino, né, transgrediu uma coisa que Deus fez. Então, parece aos cristãos isso muito normal, mas para nós que entendemos a eternidade das coisas, das almas, nessa criação relativa de Deus, para nós tudo tem que ter uma explicação lógica e racional. Está tudo se cumprindo conforme o script do próprio Deus. Não tem nada fora de lugar. Está tudo se passando bem. Então, não houve erro, não houve equívoco, ninguém comeu o fruto que não devia comer. Aquilo foi só mesmo para que a alma pudesse ser estimulada a separar-se de Deus. E como é que ela poderia se separar? Se o contraditório estivesse lá. O que é o contraditório? É a serpente. Ela chegou para Eva e falou assim, seguinte, Deus falou para você não comer, sabe a razão? No dia que você comer, você vai ser como eles. Você vai saber separar o bem do mal. Então, é isso que estava dentro da própria natureza da alma. A alma comeu o fruto porque ela queria existir como um ser separado de Deus. Assim foi feita a criação do Senhor. Tá? Tudo aponta para este caminho. E sem haver, pois, a serpente, não tem como a alma se separar de Deus. Ela ficaria para sempre sem ter individualidade. Pode-se dizer que, do ponto de vista da utilidade de todas as coisas, Satanás é também o executor da lei de Deus. Então, o que é o executor da lei? Quando alguém faz uma maldade muito grande, aquela maldade vai retornar para ela como uma lei de plantio e colheita. Como se fosse uma pena de talião. E quem é que executa isso? Na verdade, são situações que se formam por almas mais primitivas, onde
essas almas estão envolvidas por esse espírito e ele acaba gerando um sofrimento para aquela pessoa ver que ela não pode fazer as coisas do jeito que ela fez. Então Deus, ele evidentemente tem utilidade para todas as coisas que ele criou. Durante e depois de suas vidas, ele faz com que os homens recebam em si mesmos os males que causaram a outros. Então é importante a gente saber que se o sujeito faz um mal para a pessoa, aqui ou lá ele vai pagar e vai doer. Então, se a gente não quiser sofrer com os males que nós fizemos, é melhor nos arrependermos desses males, procurarmos a Jesus Cristo, que para os cristãos é aquele que pode nos perdoar, interceder por nós diante do Pai, de toda a sua estrutura criada, aonde a lei vai determinar sofrimentos, e Jesus pode atenuar o sofrimento ou mesmo impedir que ele aconteça. Tá bem? Todo este grandioso movimento de Deus tem um papel educativo. O sofrimento é real e pode ser demorado e doloroso para quem tiver o coração endurecido. Então, quem insistir com Deus nesse sentido, ele vai fazer o sujeito sofrer. Como a morte não existe e as vidas se sucedem naturalmente, aquela alma pode nascer em profundo estado de sofrimento. O renascimento sucessivo e as loucuras que os homens cometem na sua ignorância explicam muitas situações em que a pessoa já nasce com defeitos físicos, com doenças graves, passa uma vida de privações, de desafios, de transtornos, envolvendo a família, que sempre são outras almas que também participaram das loucuras e sandices que foram feitas em tempos passados. Tá bem? Então, o renascimento sucessivo explica todas essas coisas. E o sofrimento, ele sempre educa. Ele nunca está ali por castigo. A ideia de castigo é uma coisa bem cristã. O sofrimento tem um papel educativo na nossa vida. Mas dói. E pode ser demorado. Pode passar vidas se nós não nos ajustarmos a Deus e as suas orientações. Tá bem? Quando o Filho de Deus entra na história de uma alma pecadora que deseja a sua salvação, muitas dores podem ser evitadas e a libertação é garantida pelas promessas, determinações divinas. Foram feitas ao longo de toda a revelação da palavra do nosso Deus. Nesse mundo, apenas o Messias, que é Jesus, a nosso ver, tem poder sobre esse espírito maligno. Não só ele, mas aqueles anjos que trabalham junto com ele na manutenção da ordem do planeta. Aí Gabriel, enfim, todos os arcanjos, tem uma série de potestades que trabalham junto com o Cristo, com o ungido, para manter a ordem na criação neste ponto do universo. Nós estamos falando de outros mundos, neste lugar onde nós existimos. Então, o Senhor Jesus, ele é o ungido, o Messias desse mundo. Ele não é Messias do universo, não. Não fazer confusão com o verbo que é o Filho único, o chamado Logos. O Logos que já foi tanto discutido e pouco entendido. O Logos é o Filho unigênito, é o Filho único de Deus, que não é pessoa, ele é o Deus manifesto. Esse é o Filho. Jesus, ele é o primogênito, é diferente, é o primeiro irmão, é o primeiro filho de uma grande família. É aquele que está à frente dos irmãos, que somos nós, cristãos e judeus. Um dia, todos nós seremos unidos numa grande nação. Tá bem? É isso que vai acontecer. E o Messias será um só, não será dois. Para ficar bem claro para nós também. Viu? Nós colocamos aqui algumas referências, onde nós só vamos confirmar o que já foi dito. Passagem de Gênesis, capítulo 3, versículo 1, a respeito da serpente, da existência da serpente. Quem foi que criou a serpente? Está bem claro aqui, não adianta querer empurrar para lá, empurrar para cá. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito.
E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Essa aí é a passagem que a serpente tenta a Eva, né? Que depois dá o fruto para o Adão comer, e os dois cometem essa desobediência a Deus, essa chamada marca adâmica de todas as almas. E todas as almas que nasceram passaram por esse processo, evidentemente. Todas as almas que vieram de Deus nasceram pelo mesmo processo que passou esse Adão e Eva mitológica, vamos dizer assim. Não é uma figura física, é uma figura de natureza espiritual. Isso aí é uma história contada para ensinar as grandes verdades ocultas relacionadas com a origem da alma, com a natureza da alma. Aí, na história do nosso povo, um casal de homens, um homem e uma mulher, foram pegos para serem o Adão e Eva do começo de todas as coisas, e tiveram filhos e tal, mas naquela época havia outros casais, evidentemente existindo na terra, segundo as próprias escrituras, elas dizem isso. Então, o Adão e Eva bíblico, do Éden, passou a viver na terra na vida de um casal, um homem e uma mulher. E eles tiveram filhos, e assim foi nascendo a raiz do povo de Deus e de outras nações que estão referenciadas pelas escrituras. Mas o mundo já havia muitos outros habitantes naquela época, quando a história começou. E não dá para a gente saber com clareza como tudo foi feito nesse tempo, porque são poucas as informações dessa época. Tudo é história, tudo são lendas contadas para dizer de grandes verdades que existiu na história desse planeta, desse mundo. Eu acredito que nas futuras gerações, Deus deverá, com mais clareza, nos dar a entender o que foi que aconteceu e como aconteceu. Hoje nós temos alguns pequenos extratos do passado. Alguma passagem aqui, um versículo ali. Tudo é muito simbólico. É como andar com Deus. O que queria dizer andar com Deus? Ele dizia, o Enoque andou com Deus, o Noé andou com Deus. O que é andar com Deus? Ninguém soube o que era andar com Deus. Fazer a vontade de Deus. Qual que era a vontade de Deus? Também não está escrito em lugar nenhum qual que era a vontade de Deus. Então o passado é tudo muito obscuro. Nós vamos ver as coisas ficarem mais claras a partir de Abraão. A partir de Abraão para cá nós começamos a entender a origem do povo de Deus e tal. Mas para trás é um tempo muito obscuro. A questão do dilúvio, uma série de coisas que se passaram na história antiga, na história anterior à existência de Abraão. Nos tempos vindouros, né, eu penso que as gerações do mundo novo, talvez daqui a 200, 300 anos, é provável que já se tenha mais informações sobre essa história passada e tudo possa ser mais ajustado, né? E o mundo vai saber das verdades como foi, conforme Deus haverá de revelar ao seu povo e às nações do mundo, porque as nações também, muitas serão convertidas, né? Segundo aqui o ponto de vista das Escrituras Sagradas. Aqui na terceira referência, eu coloquei uma passagem aqui de 1 Coríntios, uma situação que havia na igreja de Corinto, onde o apóstolo Paulo está falando de uma situação lá que havia um homem que andou se deitando com a madrasta dele, né, com a mulher do seu pai. E o apóstolo se mostrou desejoso de que ele fosse expulso da comunidade, porque é uma pessoa que tinha uma conduta moral bastante nociva, né, bastante complicada. E aí ele disse assim: seja este tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então fica claro aqui que o espírito das trevas tem o papel de destruir a nossa vaidade, não é? Destruir a nossa vaidade, essas coisas que nós achamos que sabemos, para depois a gente ser salvo. Fica muito claro aqui esse papel. A carne aqui significa o quê? A vida carnal, a vida moral ligada aos princípios da carne, como tem hoje muita gente vivendo sem se interessar por Deus, por coisa alguma relacionada com as Escrituras. Então fica bem claro aí nas palavras de Paulo que o Satanás ele tem um papel de destruir a influência poderosa da carne para que o espírito possa ser salvo.
E ele fala aqui da salvação, está falando do juízo final. Não quer dizer que não vai haver nenhuma vida mais da alma até o juízo final. Na época que ele existia, ainda havia 20, 30 gerações ainda pela frente. Pelo menos 20 gerações. Contando assim que uma geração é cada 100 anos, mas nos tempos antigos, a geração era menor. Os homens não tinham expectativa de vida muito longa. Era em torno de 50 anos, 60 anos. Então podemos pensar que de Paulo até aqui tem umas 30 gerações. Né? Houve pelo menos 30 gerações de almas que viveram, nasceram, tiveram a sua experiência aqui na terra, morreram e nasceram de novo. E continuaram seguindo em aprendizado. Então essa alma foi sendo trabalhada por Deus, tendo a sua vida carnal sofrida, provocada pelo diabo, para que no dia do juízo, que está perto de acontecer, a alma possa definitivamente receber a sua eternidade, e aí ela não perderá mais a sua eternidade e viverá para sempre, tá bem? Que Deus nos abençoe, nos ajude a conduzir os nossos estudos, aprendendo um pouco mais sobre a ciência do nosso Deus. Que Ele guarde a todos nós do mal. Em nome de Jesus, amém.